Fala, turma! Hoje começando mais um episódio do RPCast. Eu e Dr. Américo. O podcast mais amado do Brasil, tá? Tem que deixar claro isso. Né? Eu e meu parceiro. Dr. Américo, conta aí quem tá hoje com a gente. Olá, meus amigos e minhas amigas. É uma alegria mais uma vez estar aqui conversando com vocês. Vamos aí pro episódio 2 do RPCast. Agradecer a todo mundo aí pelo engajamento. A gente estava conversando aqui agora um pouco antes de começar acerca do pessoal que assistiu. Foi um número bem interessante, o pessoal comentando, dando feedback, foi muito legal, muito bacana. Ficamos muito felizes de poder estar aqui conversando com vocês e hoje a gente está trazendo aqui duas figuras ilustres, dois amigos nossos, Felipe e Matheus. São irmãos nossos e grandes empreendedores também, apesar da juventude. A gente fica muito feliz também de estar recebendo vocês hoje. E vamos conversar aqui, como no primeiro episódio, sobre empreendedorismo, sobre direito, falar um pouco sobre o negócio dos meninos, né? Acho que a história de vida de vocês é muito legal, apesar da juventude. Tem muito a contribuir com todo mundo que está assistindo aqui hoje. E para começar, queria que vocês se apresentassem um pouco, falem mais um pouco sobre vocês. Vou deixar vocês falarem um pouquinho aí, se apresentem, que vai ter tempo aqui para conversar sobre tudo. Vamos lá, turma. Primeiramente, agradecer aí a vocês pelo convite. É nossa primeira vez, né, Matheus, em podcast, mas assim, estamos animados aí para participar da conversa. Espero que a gente possa, como o Américo falou, com um pouco tempo de casa, né, de empreendedorismo, de bagagem mesmo, mas eu acho que a gente tem algumas coisas aí a contribuir e acredito que o pessoal que vai estar escutando a gente vai gostar aí do conteúdo. Tem muita história bacana para contar. O começo foi bem desafiador aí. A gente ainda está iniciando aí, né? Tem só 7 anos, eu acho, de empresa, né? São 7 anos. Passa muito rápido, né, velho? Eu lembro como se fosse hoje, quando... Contextualizar aqui para vocês, pessoal. Eu conheci Matheus há muito tempo atrás, mais especificamente há 11 anos atrás, 2013, quando eu me formei no colégio. Eu fui morar na Inglaterra fazer um intercâmbio e na conexão do voo de Lisboa para Londres, eu fui no banheiro, né? E tava um caba com a camisa do Santa Cruz. Representando sempre. Eu nunca vou me esquecer disso. Na época, o Santinha era gigante. Se eu não me engano, o Santinha tava na Série B, o Náutico tava na Série A, eu lembro bem disso, 2013. Mas comparado aí a nossa realidade atual, a gente tava gigante demais. O Santinha tava gigante na época, e aí eu lembro que eu fui no banheiro, quando eu olhei pro lado, tava um caba se arrumando assim com a camisa do Santinha, um caba da minha idade. Aí eu nem falei nada com ele, né? Chegar pro cara, oxe, camisa do Santos, mas fiquei calado. Disse, acaba de Recife aqui, tá por aqui. E aí, velho, a gente chegou, isso era, sei lá, um sábado, cheguei no domingo na Inglaterra, na segunda-feira foi o primeiro dia de aula. Aí quando chegou no primeiro dia de aula, o mesmo cara com a camisa do Santa tava na minha escola, meu irmão. Eu disse, meu irmão, não é possível não, mas já velho. era a camisa do Santa, né, pô? Não, aí não Ela tava é pensando que eu só tava usando a camisa do Santa. A impressão foi Não, essa. dizendo, o cara que tava com a camisa do Santa tava na minha escola. E a gente não foi pra Londres, a gente foi pra uma cidade pequena no litoral lá, Bournemouth, né? Sim. E aí tava Matheus lá, eu fiz, oxe mesmo, eu disse até ele, tu tava no aeroporto de Lisboa, sábado lá com a camisa do Santa. Ele, não sei o que, eu te vi. E acabou que a gente ficou na mesma sala, né? Foi. No nivelamento lá da tarde, a gente ficou na mesma sala. Mesmo nível de inglês, aí ficou na mesma sala. Começou na mesma sala. E aí sala. foi assim que a gente se conheceu, apesar de a gente ser de Recife. Matheus estudou na equipe, eu acho que Felipe também. Sim, né? também. E a gente estudou no Damas e a gente coincidentemente nos conhecia. E aí foi aí que a gente começou nossa amizade. E quando o cara tá morando fora, acaba que os amigos que estão lá são a família, né? Justamente. Tá se vendo todo dia, o dia todo, viajando junto, todo canto. E enfim. muita gente de Recife foi com a gente Muita na época, gente né? de Que a gente Recife. terminou encontrando lá, né? Inclusive, mandar um alô pro pessoal aí do masculino, Bournemouth. Vai ter confraternização esse final de semana, domingo, né? Na verdade, vai ser o final de semana com confraternização, né? Vai ser sexta, sábado e domingo, mas o oficial é domingo, né? Isso. Eu só vou A missa conseguir. vai dar no domingo Eu também só vou conseguir no domingo. Então, um alô aí pro tamo lá. pessoal. Fazer aí a divulgação no domingo, né? Pro pessoal assistir. O episódio vai estar saindo na segunda-feira, então já vai a turma ficar animada, né? Então é isso. Foi assim que eu conheci Matheus e desde então a gente foi estreitando os laços da amizade, da história. São 11 anos aí de jornada, entrando na faculdade e Matheus fez engenharia, né? Foi. Na Aí ia Federal. puxar o gosto Era bem fácil, né? Tranquilo, não tinha perreio nenhum. Tranquilo Fala um demais. pouquinho aí como é que Era foi, muito como é que tranquilo. foi aí tua faculdade Daí, e tal. eu fui pra Bournemouth porque a Federal na época tava em greve, né? Aí eu fiz, vou pegar esse tempo, vou fazer um intercâmbiozinho e volto, já vai ter começado as aulas mais ou menos, né? Aí daí comecei a seguir, fiz engenharia elétrica, acabei engenharia, aí quando chegou no final, eu falei, rapaz, bicho, tava fazendo estágio na época, fiz, pô, não é isso que eu quero da minha vida não, velho. Quero empreender, quero fazer alguma coisa, gosto da área.
Mas isso tem um grande parêntese. A gente tem que contar a história de como tudo começou. Não sei nem se tu lembra como tudo começou. Ah, A gente vai chegar lá, A gente tá falando aqui. lembro. Vou guardar pra Eu daqui quero a saber, pouco. eu não sei não lembro não, pelo menos não lembro Eu não. acho que nem cheguei a te contar essa parte aí. É. Porque eu tinha um amigo meu que tinha uma agência de intercâmbio na época. WA. Não começou assim. Perdão. Calma. Olha como começou. Não, mas é uma coisa... Vamos pra realidade, Filipão. Vamos pra Quer realidade. voltar até o nascimento? Não, pô? mas é. A gente tá falando... Nasceu ali, foi naquela maternidade. Não, mas tem um contexto antes que é engraçado. Já posso soltar já? Pode, À vontade. Vamos embora. Era o seguinte, eu e Matheus, a gente se conheceu, até falando um pouquinho disso, época de colégio, certo? Estudamos na equipe a vida toda, tal, a gente tem uma proximidade, eu ia pra casa dele em Gravatá, etc, enfim. Quando acabou o colégio, naturalmente, ele foi fazer engenharia, eu fui fazer administração e a gente se afastou um pouco, Sim. né? Só que um belo dia eu estava em casa, com hoje minha esposa, né? Rayane, amor, te amo. Importante. Aí eu tava com ela na cama, né? Isso um sábado. Eu falei, meu irmão, a gente não tem nada pra fazer. Eu vou ligar pra Matheus, que eu sei que Matheus tem casa lá em Porto. E eu vou ligar pra ele e vou falar, bicho, e aí, dá pra ir? Vão me convidar, literalmente. E a gente começou a estreitar o laço, eu e você, especificamente, foi algum dia que a gente foi pra casa de Matheus, de Porto, que a gente tomou uma. Justamente. Foi. Exatamente. Aí, esse começo de tudo, inclusive a gente nem conhecia a Marcela, que é a tua Porque na época eu namorava com Marcela. Sim. Ele também nem ia pra Porto esse dia, também tava em casa sem fazer nada. Ele ligou, falei, pô, vamos pra Porto, tô fazendo nada. Falei pra Marcela, e aí, topa, vamos. Pegou e foi. Aí desde daí a gente reestreitou esses laços aí da época de escola. Aí teve esse gancho do teu... Na época eu tava no banco, né? Eu trabalhava no Itaú, Trabalhava era gerente do Personalité. Sim, Felipe se formou em ADM e foi seguir a carreira no banco. Isso, comecei como estagiário no Santander, no pub lá do IMIP, que não tem mais hoje. E depois eu fui crescendo, carreirando, até chegar gerente do Pesson, agência 7029 lá em Boa Viagem, inclusive. Só que, continuando a história, quando eu cheguei lá, e aí a gente apresentou as meninas, não sei o que, ficou naquela farra, Matheus já estava com essa vontade de empreender, realmente. Eu tinha em mente, quando eu entrei em banco, e me perdoe quem for bancário e estiver escutando aqui, mas assim, quando eu entrei, eu tinha um pensamento de eu vou passar 4 anos no banco. Não vou passar mais do que isso. Até porque a turma lá, quando você entra, você percebe que tem a jornada dentro do banco é muito complicada, sabe? Principalmente de agência, que era o meu caso. Então, eu tinha isso muito bem estipulado. E fazia uns 3 anos que eu estava no banco. Então, estava se aproximando do meu prazo final lá, que eu tinha planejado. Quando eu cheguei lá na praia, de noite, tinha esse amigo de Matheus. Qual é o nome dele, meu Deus? Gabriel, que tinha essa agência de intercâmbio. E Matheus já tinha manifestado naquela... A gente de noite, tomando uma, não sei o quê. E ele falou, bicho, eu tô com vontade de abrir alguma coisa. Né? Tu soltou assim, não, tô com vontade de abrir alguma coisa. Se o cara botasse na hora ali, eu ia abrir, pai. Se Ele fosse uma tava- padaria, um foguete, uma O loja de ramo que carro, fosse. eu ia abrir ali o que aparecesse na hora. É engraçado como tipo, as histórias começam. Então, assim, de um final de semana na praia completamente despretensioso, nesse dia à noite, ele manifestou essa vontade e eu falei, porra, eu topo. Vamos ver alguma coisa. E esse amigo dele que estava lá meio que já tornou mais factível o sonho de abrir um negócio, porque ele disse que dava pra gente montar uma filial em João Pessoa. Foi. Não é isso? Do intercâmbio. Do intercâmbio. Estavam se expandindo, né? Tinha em Petrolina na época, eu acho que tinha em São Paulo, era Rio. E aqui em Recife os caras, assim, Aqui em Recife. uma estrutura era bem legal. vizinho, assim, É. legal, a gente foi conhecer depois desse dia, a gente foi lá conhecer eles e tal. Isso. O negócio era legal, aí eles falaram, olha, a gente tem uma oportunidade pra vocês abrirem em João Pessoa, e a gente, pô, tá fazendo nada aí, tá no banco, tá querendo sair, eu tô querendo abrir negócio, vamos embora, vamos abrir em João Pessoa. Aí veio o negócio. Depois da reunião, os caras queriam que a gente ficasse com 30%. Tu lembra disso? A gente ia abrir uma franquia e ficar com 30%. Investindo o dinheiro todo. Na verdade, 15 cada, né? 15 cada. 30 os dois. Tá merda, velho. Que dividido por 2 dava 15 cada pra se mudar pra João Pessoa. Isso, justamente. Esse É pequeno puxado. grande detalhe que é, se mudar ainda para João Pessoa, a gente foi ver ponto. Chegou aí com as meninas, inclusive, ver ponto. Ia ter que ter toda uma logística, né, para passar a semana lá, enfim. Até que um certo dia a gente já em treinamento lá na loja, né? Ou seja, a gente já pulou aí da parte de pensar em empreender para efetivamente, né, vamos empreender. E lá na loja, na empresa deles, a gente estava fazendo um treinamento, já era, acho que a segunda semana nossa de treinamento, né? E aí a gente voltando no carro, eu voltando de noite junto com o Matheus, eu falei assim, e ele também pensava assim, a gente pensou, porra, eu acho que não é isso, velho. Acho que a gente aqui está se precipitando. Tá pegando essa gana da gente, essa A vontade. e colocando Pra fazer. em qualquer lugar que, assim, não que o negócio não era bom e tal, mas talvez não coubesse. Já, com certeza não ia caber um sócio ali, 2 pessoas, né, fazer 30% do negócio. Já não ia
não ia dar match, não ia encaixar ali. E, pô, um negócio assim que a gente não tinha nada de a ver. Tinha expertise, né? Beleza, eu gosto de viajar, o Felipe gostava de viajar, mas daí o cara tem uma empresa de intercâmbio, entendeu? Era meio distante. A gente pensou, pô, o que é que a gente vai abrir? Vamos abrir outra coisa, mas o que é que seria? Aí eu conversei com meus pais são médicos. Aí eu falei, filho, tipo, por que você não abre uma clínica? Aí na época, voltando aí já para esse início da Multimed, a gente desistiu de abrir essa agência de intercâmbio e foi abrir uma clínica. A gente pensou, pô, vamos abrir uma clínica popular, que na época estava em moda. Hoje ainda tá, né? Mas naquela época ali era ainda ascendência, que hoje eu acho que já chegou Estagnou um pouco, num né? platô, porque não cabe mais. Assim, você vê agora já abre e fecha, assim, obviamente sempre tem espaço para os bons, né? Se você abre um negócio bom, diferenciado, tem seu diferencial, sempre vai ter espaço para você. Mas já não tá aquele ambiente que era na época, que todo mundo, você pensava, vou abrir o quê? Uma clínica de saúde e vamos embora, vai dar certo. Que a gente viveu esse frenesi. Sim, então a gente, vamos abrir uma clínica popular no interior, porque a gente também não sabia, mas achou, vamos embora pro interior. Mas isso tem um detalhe também importante. A escolha do nosso ponto, que às vezes a turma fala, né? Tem que fazer estudo de mercado, tem que contratar consultoria, tem que não sei o quê, tem que ver quantidade populacional versus demanda do serviço, né? O que é que você vai ofertar, margem, não sei o quê. Todo aquele, né? Que realmente é importante, mas sim. a nossa realidade, certo? Sim. E eu acho que é a realidade de muitos empreendedores, inclusive. Sabe como é que a gente decidiu o ponto? A empregada dele era lá de Vitória de Santo Antônio. Ela falou, eu acho que aquela cidade dá certo. Fui eu, ele e ela, Betânia, que também vai escutar. Aí, viu, Betânia? Graças a você, obrigado. A indicação do ponto. Gigante, Betânia, gigante. Aí, ó. Aí ela falou, vamos lá pra ver, a gente foi. No dia que a gente foi, a gente entrou na cidade, fechamos o ponto. Pegamos uma casa acabada. Casa, meu Deus do céu. É o lugar que é hoje? O lugar que É o é mesmo porque lugar. ali a gente reformou. Seria porque mais hoje fácil se a gente tivesse ficado Prime, no pô. chão e construído outra. Hoje é Prime, pô. Mas ali era... Na época era melhor, realmente, de verdade, sem brincadeira, era melhor ter demolido a casa e ter levantado uma do zero. Tinha sido menos oneroso do que o que a gente Talvez fez. seria mesmo valor, mas teria Menos ficado um dor de negócio... Mais que eficiente para hoje o em negócio dia de a gente vocês já hoje, né? teve que refazer, porque você pegar uma obra antiga para dar um retrofit nela é um trabalho muito grande. O tijolo da casa de barro, bicho. É aquele tijolo manual. Sim. É assim, é um negócio muito antigo. E então... eu nem vou com tanta frequência a Vitória. Vitória de Santo Antão, né? Mas eu sei que a clínica lá é uma localização estratégica, né? É Sim. perto do fórum, Isso. né? Tem uns restaurante, mercadinho, Que na época um negócio bem movimentado. não era também, aquela praça ali virou hoje um centro de saúde, mas na época não era isso também assim. Tinha algumas clínicas ou outra ali. Hoje em dia eu acho que dobrou a quantidade de clínica que tem naquela praça. E a gente ficou ali perto. Então, assim, a gente meio que acertou o ponto, mais uma vez, pelo que o Felipe estava falando. Mas, assim, mais uma vez, Deus foi aí guiando a gente. E, assim, também, a gente sempre teve... A gente, obviamente, fez um plano de negócio, pensou, teve uma estratégia, mas a gente sempre foi muito de botar a mão na massa, vamos começar, e daí a gente vai modelando a operação. Vai ajeitando, porque muitas vezes o empreendedor pensa, não, vou pensar, vou refletir, vou fazer vários planos de negócio antes de começar... tentar minimizar os riscos ao máximo, que obviamente não está errado. Mas, meu amigo, você quando começa, tudo muda ali. Então, se tem uma dica que eu posso dar já desde o início, comece. Você quer fazer alguma coisa, comece, vá. E daí você vai melhorando, ajeitando, moldando. Porque se você ficar só nos planos, tenho certeza que não vai sair nada. É um negócio que a gente fala muito, né? É muito melhor, o feito é melhor que o perfeito. Justamente. Entendeu? Justamente. Muito melhor começar, como você disse, com responsabilidade, sem loucura. Mas começar, porque às vezes o cara fica querendo esperar para ficar um negócio redondinho, para começar perfeito. Meu irmão, não E vai às vezes sair do perde o canto time do nunca. negócio. Exatamente. Perde o time do negócio, ou outras coisas vão mudando no caminho. Porque o negócio é muito mutável. A gente mesmo, E outra gente tem uma vai ideia falar do um pouquinho negócio, disso do mesmo aí. jeito que vocês estão falando aí, tiveram, com certeza. Eu acho que no decorrer do empreendimento, né, da história de vocês, muita coisa que vocês imaginavam que seria, tomou um rumo completamente diferente e para melhor. Sim. Então, assim, às vezes o cara tem um negócio na cabeça, pensa de uma forma e no final das contas não é aquilo. Se você estivesse esperando para ficar tinindo para começar, não ia sair do canto, entendeu? Que é Então, outra isso- qualidade que eu acho que o empreendedor tem que ter. Ele tem que sentir, ter esse feeling de saber quando você tem que mudar com o mercado. Isso é uma coisa que, assim, empresas grandes, por exemplo, é uma dor delas, que a decisão sempre passa por muitas pessoas, então termina que toma um tempo longo, que empresas pequenas, feito a gente, não tem isso. Tipo, a gente pensou hoje, quer mudar amanhã, a gente vai lá e muda. Entendeu?
Mas você tem que ter esse feeling, tem que ver para onde o mercado está indo, como dá para você acompanhar, evoluir, mudar. Porque se você também ficar muito preso naquelas suas convicções, não, tem que ser assim, só vou abrir assim, vai ser assim, tem uma grande chance de você ser engolido também. Pode ser que dê certo, mas, assim, no caso da gente, não teria dado, por exemplo. Agora me tirou só uma dúvida que a gente falou aqui, mas não contextualizou. A gente tá falando de que ano? Tá, Isso isso aí. foi 2018. Mas, tipo, 2018 é o A ano gente- que vocês estavam lá em Porto e decidiram? Não, essa conversa, eu não sei exatamente o time entre a conversa de Porto e a abertura, que eu lembro que nesse meio tempo eu fiz até a cirurgia do ombro. Eu acho que foi coisa de um ano. Mas eu sei que a gente inaugurou, inclusive, sem porta de vidro, não tinha porta, certo? A clínica. A clínica, como o Matheus falou, até para contextualizar um pouquinho para o pessoal que está escutando a gente, a multimédia ela começou como clínica popular, realmente. Estava, inclusive, na época do boom das clínicas populares. A gente até conseguiu reunir uma boa equipe médica, sabe? Obviamente pelos acessos que os pais de Matheus têm, né? Que são médicos, principalmente a mãe dele. Mas assim, a gente abriu em junho, tipo o último dia de junho, a gente abriu sem porta mesmo, só eu e Matheus, certo? Não tinha nem funcionário. Começou eu e ele, E só. uma funcionária da limpeza. E Que a um gente auxiliar, pagava, o único CLT que a gente pagava era o serviço um de auxiliar gerais, de serviços gerais. que ficava sem Que fazer inclusive nada. era a esposa do proprietário da casa. Então vocês atendiam, faziam a organização de tudo. 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 Tirando a parte médica, a gente ia de passar pano do chão, a trocar a lâmpada, a servir o cafezinho, atender o paciente e ia pra tudo. É muito legal porque a gente também viveu um pouco disso. Total. Né? E como é bacana o cara olhar pra trás, vocês com mais chão do que a gente, né? Desde 2018. Sim. Mas todo mundo só vê quando o cara tá ali, que já chegou em algum lugar, mas só sabe. Que nem eu botei ali até agora uma foto no Instagram, só você sabe do seu corre. Né? É verdade. Cada um é que sabe do. A gente tem algumas histórias assim, se der para pegar um gancho em uma já. Pode contar. Vamos aí, a lá. gente tá aqui pra conversar. Para vocês terem ideia, o carro que a gente ia para Vitória era um táxi. Um Voyage com uns 150 mil quilômetros, a gás. Não, mas peraí, vocês compraram esse carro pra Não. fazer isso aí. Então, é isso que eu ia falar. Quem comprou esse carro foi Cargol, alô Cargol. Esse carro chegou pra gente, o pai de Matheus, que é médico, mas assim, sempre se aventurou em outros negócios, né? Foi. Ele tinha um táxi parado, quando a Ele gente... tinha umas frotazinhas pré-Uber, isso daí. Pronto. Aí veio a Uber, começou a ser muito mais trabalho do que dinheiro. Ele falou, vou me perder, desgostou do negócio, vou vender. Mas você fica com a praça aí, porque na época quem estava abrindo esse negócio, Felipe tinha vendido o carro dele para botar no negócio. Eu tinha um carro que era zero, assim, tipo, eu ia ter que ficar todo dia indo, voltando para Vitória, vou acabar meu carro. Aí a gente pegou esse carro, que o Felipe tava contando aí, e pra ir. Foi. Pra fazer Aí esse essa- Voyage, bicho, a gás, o bicho parasse no sinal, ele morria. Tem que estar dando aceleradinha. Se Aprendi você muito a dirigir tirasse, aquele carro. se tirasse o pé do acelerador, juro por Deus, ele morria. E a agonia pra ligar? Tome A buzina agonia, e liga pra pegar e E o acelera. bicho não pegava. Era você que ia dirigir, né? Era. Meu amigo, Eu achei que era pense o no táxi que aperreio. o cara que rodava levava vocês, pô. O táxi não tinha ar-condicionado. Pra vocês terem uma ideia, o táxi quebrou a janela. Tinha uma médica, até a doutora Sandra. Era a doutora Sandra, né? Era. Se você estiver escutando a gente em algum momento, eu peço desculpas a você. Porque ela entrava no táxi, um forno, de jaleco branco. Porque a gente levava ela de Recife pra atender lá em Vitória. Sim, sim. E aí ela ia com a gente no táxi. A janela de vidro arriou, teve uma hora que arriou. A raiva levar dessa história, uma vez ela andou no táxi. Aí minha esposa uma vez foi andar no táxi, a gente foi fazer feira ali perto, eu tava sem carro, fui pegar o táxi. Ela foi segurando o trajeto com a porta. Ela segurava a janela pra Pior não janela. era isso, não. Era quando a gente tava andando, assim, conversando, aqui, de repente, uma lapada seca. Era o vidro caindo. Precisava andar com a chave de fenda, né? Era segurando ele. Não, foi muito perrengue. Aí, esse carro era o que levava a gente, era o meio de transporte da gente. aham. A gente ia dirigindo, até hoje é assim, inclusive, um vai dirigindo, o outro volta. E lá a gente começou, voltando à história, a gente tava em que parte, meu Deus? De como começou tudo, né? Em junho a gente inaugurou. Em que ano essa história? Pronto. Sim, sim. 2018 a gente inaugurou, já ia com esse Voyage, era o meio de transporte nosso. E aí inaugurou, eu e Matheus, Clínica Popular, a gente tinha até uma quantidade boa de especialidades, umas 17, 18 especialidades. Tinha muito Então mais. assim, começou muito inflado, mas o recurso que a gente tinha para abrir
sendo bem sincero, também não foi feito nenhum planejamento assim, muito, né, refinado financeiramente falando. Então a gente abriu com o que tinha. Eu lembro até hoje, essa parte a gente pode falar de valores, foi R$200 mil que a gente abriu, certo? E assim, para reformar a casa toda, deixar tudo nos trinks, capital estava tudo nisso. Então, obviamente, era pouco dinheiro, certo? Para o tamanho da operação. Sim. E aí foi onde a gente passou o maior problema, né? Já pegando esse gancho, que foi, enquanto clínica, a gente não conseguia gerar volume, não tinha recurso para marketing, certo? Não tinha... Teve até um momento que a gente até, acho que demitiu a auxiliar de serviços gerais, que era a nossa única CLT, então assim, mas não tinha mais, sabe? A gente mandava faturamento para o contador não acreditava que era aquele valor, pra vocês terem ideia. Que até hoje, Alberto. Hoje, Alberto, deu uma mudada, né? Mas... Graças a Deus. Na época, eu mandava o faturamento para ele e falava, Felipe, tá certo isso. É isso aqui mesmo. Dá para abrir um número para vocês terem. Teve mês que a gente faturou R$7 mil. R$7 mil. 7 mil reais. É puxado. De faturamento. É puxado. Não é de lucro, faturado. É puxado. Para pagar aluguel. Daí vocês tiram o prejuízo desse mês. Isso. Então, assim, e aí foi onde... E aí eu vou passar até para Matheus, que foi ele quem teve a ideia que virou o jogo. Mas assim, os médicos, em resumo, onde é que a gente começou a se perder? Não tinha verba de marketing, ninguém conhecia na cidade. A gente tinha alguns médicos, algumas boas especialidades, só que esse médico, para ir para a Vitória, já demandava um deslocamento. O cara já tinha demanda aqui em Recife. Sim. Então você tinha que ter demanda lá. Né? Eu não podia entregar uma agenda pequena para ele. Sim. Só que lá a gente não gerava demanda. Então esse muita médico... gente, na época, pegava as outras clínicas, pagavam para o médico um fixo para ele falar, tu vai atender no mínimo tanto. No mínimo tantos. É. Isso aqui eu te garanto. Se tu não atender, eu vou te pagar tanto. Só que a gente não tinha esse dinheiro. Isso. Então, assim, a gente, na conversa ali, conseguia convencer ele aí a esperar o fluxo. Só que, assim, isso aí, o médico não tem muita paciência. Não. Tipo, ele tá aqui recebendo o consultóriozinho dele cheio. Ele vai para lá para tipo, chegar lá, atender um gato pingado ou outro. Gastando faturar, né? Dele. Ele não ia. Então, e assim, e a gente também não tinha esse dinheiro do marketing. Aí, daí vai entrando numa bola de neve, né? Mas, rapaz, Betânia nem pra fazer o marketing lá com a turma, velho. Isso a gente tinha que ter cobrado dela. Devia. Mas, aí pronto, aí assim, eram especialidades, a gente tinha boas especialidades difíceis, sabe? Que fugia da, entre aspas, normalidade. Só que esse médico, ele realmente já tinha uma demanda muito boa aqui, e quando chegava lá para pagar uma agenda de 3, 4 pacientes, não pagava nem a gasolina dele quase, sabe? Fora o custo de tempo, etc. Sim. Então, a gente foi se perdendo, foi atritando com o paciente, né? Porque a gente tinha duas opções. Ou a gente desmarcava com o paciente, né? E aí atritava com o paciente. Sim. Ou a gente desmarcava com o médico, né? Então, assim, de um lado ou de outro, não tinha para onde correr. A gente ou atritava com o médico ou atritava com o paciente. Tá? Então, no final das contas, aí foi perdendo algumas especialidades, foi enxugando. Então, das 17, 15, 10, 8, 5. Chegou um momento, e aí eu não me lembro de nenhum grande fato, mas assim, da inauguração de julho de 2018 a dezembro de 2019, foi isso aí. Eu lembro disso porque foi pré-pandemia, né? Covid 2020. A gente, nesse último mês de dezembro, isso foi uma história legal, assim, eu gravei um áudio para Matheus, acho que tinha uns 10 minutos o áudio, porque assim, eu não tinha mais, eu sobrevivia, nesses 2 anos, eu sobrevivi com a ajuda de custo do meu pai, assim, que dava, sabe, ajudava com alguma coisa, mas que não dava para, né, assim, era bem restrito. Inclusive, minha esposa ajudava nesse período e tudo. E aí a gente, quando deu dezembro de 2019, eu mandei um áudio para Matheus, porque assim, não dava mais. Para mim, não dava mais. Eu tinha recebido até uma proposta de emprego para ser representante farmacêutico, tu lembra, né? De remédio. Aí era um salário assim legal e para quem não tava ganhando nada há quase 2 anos, claro. Né? Eu falei, bicho, eu até pago uma pessoa para ficar no meu lugar, para auxiliar de alguma forma e tal. Eu tinha pensado nessa estratégia. E quando eu mandei esse áudio para ele e para a doutora Socorro, que é a mãe de Matheus, mas que também hoje ainda é nossa sócia, eles assim, porra, beleza, né? Tá tudo certo e tal, a gente vai tocando, vai vendo. Mas até nessa época, Matheus, tu pode falar da tua perspectiva, né? Mas assim, eu particularmente, nesse momento, eu achava que a gente fosse entrar para o percentual das empresas que não chegam a 2 anos. Que hoje, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas acho que 80% das empresas não chegam a 24 meses de operação. Sim. Certo? Então, assim, eu achava que a gente fosse entrar para essa estatística. O Felipe sempre foi um cara
puxado um pouco mais pro pessimismo. É. Admito que a situação não era muito agradável na época. Nesse caso, meu amigo. É, meu irmão. Não tinha o que agradar, né? Não tinha como. Mas eu sempre tive aquela visão otimista. Eu sempre pensava, amigo, vai dar certo, velho. Eu vou até onde der, se não der, eu vou voltar a ser engenheiro. Mas também, assim, nunca pensei como exatamente, porque eu sempre tinha isso em mente que ia dar certo. E daí, a gente mudou o nosso negócio nessa época. Já tinha mudado um pouco mais para laboratório. A grande parte do nosso negócio, do nosso faturamento, começou a vir daí. E aí a gente, na época, tinha dado entrada em alguns planos de saúde antes disso. Só que assim, é uma dificuldade imensa. Hoje em dia, basicamente... Para poder vocês rodarem plano lá. Se credenciar, isso. A gente já tinha dado isso aí. Mas isso já para laboratório. Para laboratório. Não para clínica para também. clínica, né? É tudo. Nessa época aí a gente tava... Que era outro erro nosso. Atirando para todo lado. Entende? Quando você entra numa espiral descendente, você começa a querer atirar para todo lado. Entende? Então isso daí é outro fato que lhe leva ao fracasso. É você começar a entrar nesse desespero e atirar para todo lado. E o que a gente fez? Não, peraí. Entrou alguns planos de saúde nessa época aí. Depois que ele mandou esse áudio, eu acho que no outro dia a gente entrou na Unimed, que era o nosso maior plano até então, que tinha a maior quantidade de vidas. E daí eu fiz, Felipe, vamos começar. Vamos ter tentar mais um mês e tal. E daí a gente começou a atender os planos. A gente focou 100% em laboratório, que aí foi outro ponto de Felipe, que ele bateu sempre. Fez, vamos focar em uma coisa. Na época ele até falou em ginecologia, que minha mãe é ginecologista. Ele fez, vamos focar só em mulher, na saúde da mulher, aqui, e vamos seguir daí. Ele teve ainda esse feeling que a gente estava atirando para todo... Isso. Meu pensamento era, a gente tem que ser bom e realmente bom em alguma coisa primeiro. 100%. Né, para ser visto na cidade e reconhecido por isso. Aí realmente eu pensei nessa questão da ginecologia. A ideia do laboratório foi Matheus quem pensou. Que foi realmente a mudança de chave nossa, como o Matheus falou. Aí, a gente começou a faturar melhor, começou a pelo menos entrar no 0 a 0, a pagar os custos. A gente, só o fato de você não ter que estar botando dinheiro no negócio todo mês, que até então não era só que a gente não recebia nada. A gente botava dinheiro no negócio todos os meses. Isso. Por um ano e meio aí, ou mais do que isso. É impressionante, porque tem que saber sofrer demais, velho. Vocês estão falando aqui, eu tô lembrando da história da gente. É muito semelhante. E parece que é muito... exatamente. Parece que é muito E também muito esse mindset, velho, de indesistível. Não pode. Não, meu irmão, eu sei, o cara fica desesperado, as coisas demoram pra acontecer. E eu acho que faz acontecer. parte do processo também, né, velho? Você conhecer a tua operação e saber o que pode fazer e o que não pode, pô. Porque antes o cara entra, não tem uma escola pra isso, pô. Vocês não aprenderam a fazer o que vocês fazem isso, vocês aprenderam na raça. Aprenderam em 2018, em 2019, se ferrando. Então, acho que é muito disso também. A gente sofreu na pele a mesma coisa. Até você conseguir moldar e cortar o que tem que ser cortado, e às vezes existe um apego emocional em certa coisa, porque você já ouviu falar e vê outras pessoas fazendo. Não, bicho, se dá certo ali, vai dar certo aqui também. É só a gente tá errando em algum ponto, mas não é. Às vezes tem que desistir daquilo lá e seguir um caminho que tá dando certo para você, né? Sim. Acho que é muito importante. Essa virada, aí foi onde a gente, para você ver, depois dessas... que plano, como o Matheus está falando, até para contextualizar para o pessoal que está escutando. Hoje em dia, credenciamento é quase... é muito difícil você conseguir credenciar no convênio, certo? Seja ele qual for. Já é muito prestador, inclusive os convênios têm tido um movimento de descredenciamento, na verdade. Mas, graças a Deus, a gente desde o começo tem uma parceria muito boa com os principais planos e sempre deu muito certo. Mas como o Matheus falou, essa virada de chave dos planos foi onde a gente começou realmente a zerar a conta. Né? Então é parar de botar dinheiro e começar a respirar, né? Botar um narizinho ali para fora. Tem um fôlego para pensar também, né? Então, porque ali a gente estava afundado em dívida primeiro, né? Assim, a pressão dos custos mensais que não param, a conta não quer saber, né? Se você fez no mês bom, bem ruim, no próximo mês, vocês sabem muito bem disso, zerou, é tudo de novo, né? Então, e principalmente no nosso negócio, não existe recorrência no sentido de o paciente fazer um tratamento de um ano, por exemplo. A gente não tem receita recorrente. O que existe é o paciente vai e faz o exame e a gente recebe. Né? Óbvio, existem prazos de pagamento diferentes. Então, o plano A paga em 30 dias, o plano B paga em 60 dias. Né? O particular paga na hora. Então, sim. Essa gestão financeira tem que ser feita. Mas o ponto é, o paciente que fez o exame hoje, não necessariamente ele vai fazer o exame no próximo mês. Sim, né? Perfeito. Na verdade, dificilmente ele vai fazer o exame no próximo mês. Então, são situações que a gente teve que saber lidar, aprendeu realmente, sabe? Eu acho que foi uma escola, é um aprendizado.
mas eu sempre abro um parêntese para isso, que às vezes o pessoal gosta de romantizar a dor. Não é fácil você... depois que você atinge, e não é o caso da gente, não é que nós somos aqui um case de sucesso. Acho que a gente está no caminho para o sucesso. Mas depois que você atinge, né, certa... Um equilíbrio, né? Digamos assim. Isso, justamente. Depois que você atinge um equilíbrio, as dificuldades que você passou se tornam um aprendizado. Mas, assim, eventualmente, como acontece, a gente falou estatisticamente falando, 80% das empresas que fecham até 2 anos, esse cara, ele não... A mensagem que eu queria passar é que o cara, por mais que ele tenha fechado aquele negócio, ele não deveria, né? E óbvio que cada um tem uma realidade diferente, né? Às vezes a gente não sabe a realidade que o cara tá ali, né? A obrigação que o cara tem, às vezes o cara já tem filho, né? Às vezes o cara... A gente tava numa situação, assim, entre aspas, um pouco mais confortável, era novo. No nosso caso, a gente não tinha, entre aspas, responsabilidade nenhuma. Tinha comida dentro de casa, pai e mãe, né? Não tinha responsabilidade com filho, com casa, com parcela de nada, enfim. A gente realmente, inclusive foi um dos motivos que nos fez empreender. Eu acho que é um bom momento de empreender quando você não tem grandes responsabilidades. Mas também não acho que você deva deixar de empreender porque você tem grande responsabilidade. Né? Agora, você tem que sentir, você tem que, como o Américo falou, e muito bem pontuado, eu acho que não dá para ser na porra louquice também. Sabe? Acho que é uma ponderação entre o que o Matheus falou, que, porra, comece. Né? Tipo, não fique adiando. Às vezes é uma besteira e você meio que tipo, se esconde naquilo para não começar. Mas, ao mesmo tempo, na sua realidade, meu amigo, veja se cabe, veja se dá certo. Porque é difícil. Mas, né? assim, o meu ponto não era nem isso. Tirar alguém do seu emprego certo para empreender. Porque, assim, eu acho que você tem que ter o seu viés. Você tem que ter... Seu coração tem que mandar você empreender. Isso. Entende? Mas, assim, o que eu tô falando em relação às vezes, o empreendedor fica querendo fazer muito plano nesse business plan, preso aquilo, a números, a pensamentos, ideias, e não vai ali para a prática. Isso aí, realmente, eu acho que você deveria ir. Entende? Concordo. Agora, assim, você tem que, antes disso, dessa tomada de decisão de empreender ou não, ver aí onde o calo aperta, né? Isso. Até onde dá para ir. E é muito, como eu falei no episódio passado, velho, é muito de perfil, pô. Tá tudo Isso. bem, o cara quer ser CLT, ganhar salário, tem CLT aí que ganha bem, tem uma vida maravilhosa, tá melhor que a tudo gente, bem, Com exatamente. certeza. E tem paz. Com certeza. Que não se compra, pai. Se compra. Não é que a gente não complicado tenha isso. paz, não, mas a gente tem muita perreio, o cara que empreende, meu amigo pode estar no patamar que for. Sim. Acho que o mais bem sucedido ao cara que tá começando tem aperreio, tem responsabilidade, Tem que fazer conta porque pra gosta. pagar. Não é E só não pelo tem dia, dinheiro. Tipo, não é sábado, domingo, você não para de pensar na situação da segunda ou da terça. Segunda ou terça você tá pensando, no sábado, domingo você tá pensando em resolver sempre porque o problema é seu. Isso. E você já Não começa é- bem no negativo. Exatamente. Isso. No negativo ali, Famílias grande. que... Então, enquanto que o funcionário espera acabar o mês para receber o dinheirinho dele ali, às vezes a gente fica, pô, vamos ficar mais um pouquinho esse mês aqui, já que a gente já se pagou, estamos lucrando, porque Pois quando é. começar o dia 1, já tá tudo negativo Pois de é, novo. pois é. Você Hoje tem vocês que têm lutar, quantas remar. famílias? Quantos funcionários hoje que dependem São de vocês? 25 funcionários. São 25 famílias diferentes, né? Que giram, que pensam minimamente na Multimédia como empresa, que Isso. dão sustento para a família deles e tudo mais. Era Então, isso até, Celso, esse gancho que eu ia falar, que assim, existe toda a responsabilidade sua Sim, agora, né? À medida sim, que você sim, vai, cada família dessa, direto ou indiretamente, que nem sempre é só, né, o nosso colaborador que trabalha. Às vezes Sim, o cônjuge sim, também claro. trabalha. Isso. Eu não sei a realidade de cada um, mas se não em sua totalidade, mas pelo menos parcialmente falando, ele tem uma grande contribuição dentro de casa. Isso. Com certeza. Então a gente tem toda uma obrigação com todas essas 25 colaboradores nossos, né? E com todos, sei lá, as 100 pessoas indiretas aí de filho, cônjuge, etc. Isso, né? Pai e mãe. Perfeito, perfeito. Pô. Então, eu acho que junto com o crescimento da empresa, vem aquela coisa, né? Grandes responsabilidades, né? Isso. E assim, a gente realmente, inclusive a gente passa por alguns problemas pela questão da idade, sabe? A gente já conversou com parceiros e num primeiro momento você percebe que há uma desconfiança por estar falando com um cara, hoje eu tenho 30, Matheus ainda tem 29, né? Isso. Então, assim, é uma barreira que hoje menos porque a empresa por trás já traz um respaldo, né? Mas principalmente no começo era assim, É uma desconfiança a mais, né? existia A realmente empresa uma é nova. desconfiança. O dono é novo. Isso. Você nunca ouviu falar. Justamente. Então, assim, tudo vai se somando para essa dificuldade. A gente viveu muito disso também. Tipo, pô, o cliente olha pra gente e diz, pô, eu tenho 32, a América tem 29. Então, tipo, pô, esses caras são dois pirralhos.
né? Isso. Aí Da- bate o olho da assim, será que advocacia. tem a responsabilidade de tocar uma situação tão séria para mim? Justo. Será que os caras vão ter realmente o compromisso, né? E muitos dos que deram, como vocês, que deram a oportunidade para a gente de apresentar o nosso trabalho, de mostrar que a gente também tem capacidade, que a gente quer entregar. Não é porque a gente é novo que a gente não vai ter responsabilidade, né? A verdade é essa. E que a gente não está preparado e que a gente não está buscando. Quem é mais velho, às vezes, passou por esse mesmo processo, né? Tipo, de conhecer, de começar. E às vezes Todo não tá mundo tem com a começar, gana que né? vocês estão agora de começar. Exatamente. E é isso que eu digo que é o lado bom da juventude. Isso. A maior virtude é o cara ser novo e tá aí, que tá com sangue no olho, pô. Tem Sim. sede de aprendizado, sede de mostrar serviço, sede de consolidar o nome. Então, assim, é algo muito importante. E eu sempre que alguém fala esse negócio de novo, eu fico virado. Porque esse meu amigo, isso não é ruim não, isso é bom, pô. Eu entendo, Américo. Eu entendo, em certo ponto, essa desconfiança inicial. Mas eu acho que, assim, quando a gente mostra esse lado, vocês, essa gana, essa vontade de correr e ir atrás, que talvez escritórios grandes não lhe dê tanta atenção, principalmente quando você é pequeno. Porque, Isso, assim, isso. quando você é um cliente gigantesco, você chega no Isso. escritório desse, aí o cara vai lhe atender, pão de ló. Mas, assim, pro pequeno, você chega lá, talvez talvez não. Eu tenho certeza absoluta que o atendimento de vocês é completamente superior. E a gente, inclusive, almoçou com um cliente semana passada. Um abraço, Daniel. A gente tava conversando isso. Ele dizendo, bicho, ele tem, além da gente, tem um outro escritório para presta serviço para ele. E ele disse da diferença que é do atendimento de um e do atendimento do outro. O outro é um escritório grande, que tem 1 milhão de clientes, e aí um deles é ele. Sim. Outra coisa é a gente que tem alguns clientes e que pensa todo dia na multimédia, que pensa todo dia na empresa dele. Todo dia tem um funcionário determinado em pensar alguma solução melhor para aquele nosso cliente. Então, a gente, inclusive, toma muito cuidado que quando você está crescendo e você começa a crescer muito rápido, você pode se perder no caminho. Sim. E aí você só cresceu e a curva ela cai muito rápido também. A gente tem que crescer com qualidade, por isso que a gente não tem pressa. Tipo, não tem que ter pressa. Pô. Esse ano também, ano que vem vamos estar melhor, e no outro melhor, e assim é a construção. Acho que se você tem um crescimento meteórico, se você não tiver muito cuidado na hora de administrar, e claro, tem pessoas que conseguem ter um crescimento meteórico e conseguem sustentar ainda o mesmo conteúdo ali, né? De maneira geral, todas as formas. Agora, é difícil, é trabalhoso, e além de ser difícil e trabalhoso, é uma responsabilidade muito grande. Então, você tem que estar dentro do negócio mesmo, senão não acontece. E tem dificuldades. A gente conversa com amigos nossos também que tem escritório e você vê que as dificuldades são muito parecidas. Pô. Principalmente, vocês hoje com 25 funcionários, 5 filiais, não é isso? Sim. 5 pontos diferentes. Né? Ali na matriz, 4 filiais, né? Sim, e aí, você para ver que a parte de recrutamento é uma coisa muito difícil. Né? Você encontrar um funcionário disposto para estar ali, comprometido e cumprir a responsabilidade de você saber delegar e que aquele cara vai fazer aquilo lá e você pensar que é domingo de noite e o cara tem que estar segunda-feira de manhã para tal coisa. Você acorda antes dele e pergunta, e aí, irmão, você já acordou? Se você não acordou, eu vou lhe tirar da cama, eu vou lhe levar para lá para você fazer, por favor, não me deixe na mão não, né? Eu acho que todo mundo vive um pouquinho disso. E essa dor de você sempre achar que faz melhor do que a pessoa, né? Então essa parte de delegar é uma parte muito complicada. Sim. Porque de você saber ir saindo aos poucos do negócio, tipo, recrutar pessoas que consigam fazer aquilo de uma forma até melhor do que você faria. Sim. Porque eu acho que a intenção é essa, você realmente contratar alguém que faria melhor do que você. Sim. Mas essa dor de você soltar aquele filho seu que você lutou tanto para criar naquela função na mão de alguém, assim, não é uma coisa simples e é uma dor que a gente hoje sofre um pouco. Isso. Eu acho que é uma dor boa, sabe? Porque dor de crescimento... mas assim, eu penso muito que se você não estiver sofrendo, entre aspas, né, é porque você não está crescendo. Tá? No momento que você estagnar, necessariamente você está morrendo. Isso. Aos poucos, mas você está morrendo. Perfeito. Então a gente tem uma linha com consciência, né, e de acordo com nossa realidade, de sempre tentar trazer inovação e crescer de alguma forma, seja em número de unidades, seja trazendo uma nova tecnologia para o mercado, né, como a gente trouxe de uma máquina específica. Enfim, eu e Matheus, a gente é muito incomodado com isso. E sim, é trabalhoso o crescimento. A gente saiu sem nenhum funcionário, hoje temos 25 funcionários. Né? Eu não, sendo bem sincero, eu não achava que a gente atingiria o ponto que a gente tem hoje, entre aspas, em tão pouco tempo. Né? De laboratório, contar aí 2020 para cá, são 4 anos, né? Fazendo 5 na verdade. Então, mas assim, esse desconforto que a gente tem tido na caminhada,
fez a gente crescer muito, né? Não só profissionalmente, mas assim, eu acho que em termos de gestão mesmo, sabe? E assim, no dia a dia a gente tem as atribuições muito bem definidas. Eu trato mais a parte comercial, administrativa, o Matheus toca toda a parte técnica, né? E essa questão de delegar é muito complicado. Você sempre acha que o seu colaborador ele não vai fazer tão bem quanto você. E talvez não faça. Sim, né? sim. O ideal, melhor dos mundos, é achar que faça melhor. Mas assim, vou te falar, é muito difícil. Mas assim, eu acho que você tem que ter mente aberta para delegar. Não adianta você querer absorver tudo, porque um dia você já fez tudo, como a gente já fez. Mas a passada de bastão é muito complicada. A gente hoje sofre, literalmente hoje a gente sofre com isso. Matheus mais do que eu, inclusive. Porque ele toca uma parte que é muito crítica no laboratório, que é a precisão, a qualidade e o resultado final do paciente. Perfeito. Então, tudo passa por ele. Perfeito. Né? E essa delegação para o colaborador, que sim, está engajado, que o nosso RT tem o nome dele saindo no laudo, ele tem responsabilidade também. Então, mas por mais que todo o contexto contribua para isso, você saber que não é seu dedo que está liberando, não é seu dedo, que está acompanhando ali os exames, isso né, dói. Pesa, né? Pesa. E Matheus está, principalmente Matheus, mas eu também estou nessa jornada no meu setor, mas ele está nessa jornada de ir transferindo aos poucos, né, a tua função para ele ficar mais no gerencial do setor técnico. Né? Ou seja, para ele acompanhar... Acompanhar assim, pelos indicadores. Perfeito. E que assim, você termina conseguindo crescer muito mais dessa forma. E melhorar até a qualidade e tudo. Né? Com certeza. E assim, trazendo um pouco para essa parte de vocês, que aí, um pouco antes até da pandemia, não foi? Eu acho que a gente tinha acabado de entrar nessa primeira licitação da gente. Eu ia até fazer um complemento aí. Isso é legal também. A Multimed, como os meninos falaram aqui agora, nasceu em 18, teve essa jornada toda aí. Hoje, como o Celso bem disse, vocês têm 5 filiais, né? Vão me corrigindo aí se eu estiver errado. Vitória, a matriz, né? Aí tem Escada, Gravatar, Glória do Goitá e Xande Alegria. São 5 no total. E no começo, pelo que a gente falou aqui agora, foi sempre no particular, depois vocês conseguiram credenciar para o plano de saúde, que deu um grande respiro aí para vocês. Isso. Mas qual foi a virada de chave, que é o que a gente vai conversar agora um pouco aqui, que tem a ver com o Rocha e Pinto, né? Sim. Que é acerca da prestação de serviço da Multimed no âmbito dos chamamentos públicos e, consequentemente, que esses chamamentos públicos se tornam termos de credenciamento, que eu acredito que vocês têm aí a operação para abarcar isso, né? Sim. As outras clínicas têm clínica, inclusive, que a gente sabe que foi aberta para administrar e absorver uma demanda advinda de um chamamento público. Sim. E qual foi essa virada de chave, que até agora a gente não debateu isso? Foi em que período? Conta um pouquinho aí, como foi que vocês abriram a mente para uma oportunidade tão interessante que é a parte do chamamento público? E aí, fazendo até uma introdução aí, antes dos meninos falarem, o Dr. Celso pode até falar aí, o que é um chamamento público, qual é a diferença de um chamamento público para uma licitação? Fala um pouco aí, Dr. Celso. O chamamento público, você lança um edital, né, que geralmente pode ficar aberto por um certo período, ou um ente público, né, lança um edital, pode ficar aberto por um certo período, ou ficar aberto por tempo indeterminado. Esse tempo indeterminado, esse edital, na realidade, você se cadastra, verifica a documentação, se você estiver apto a participar, você vai lá, e aí, geralmente, vamos dizer que nesse chamamento tenha 100 consultas médicas por mês. Nessas 100 consultas médicas, existe um rateio. A minha capacidade como clínica é de atender 30 consultas médicas, mas eu tenho outros prestadores de serviço que já estão credenciados. Então, ele vai fazer uma divisão de acordo com a tua capacidade de atendimento e vai dizer, não, eu consigo direcionar 10 consultas para essa daqui, 20 para aquela lá, 30 para aquela lá. E aí o serviço público, que não tem a capacidade, ele tem até o recurso, mas ele não tem a capacidade de fazer aquele atendimento, né? Ele não consegue na sua rede própria, na rede própria do SUS, da unidade da prefeitura ou do estado, fazer aquele atendimento, ele repassa isso para o setor privado. Então, em contrapartida, ele vai fazer um pagamento para o setor privado, que ele vai pré-estabelecer nesse chamamento público, e aí vai ser gerado um contrato, né? E a partir disso, ambas as partes, tanto do estado como da empresa, vão saber qual o valor daquela consulta, ou daquele procedimento, no caso dos meninos aqui, dos exames.
Não é isso? Sim. Eu acho que aconteceu, inclusive, em 2019. Né? Eu acho que antes da pandemia vocês conseguiram entrar lá. O primeiro foi Vitória do Santo Antão, no caso, né? Foi, Vitória. Como é que vocês ficaram sabendo? O chamamento público, a diferença aí para a licitação é como o Celso disse, a gente tem, enquanto licitação, a gente tem uma competição para ver qual é a empresa que vai vencer aquele processo. Num edital de chamamento público, a gente tem uma equiparação entre os participantes, que vai ter o edital lá, estabelecendo quais são as regras, o cara se credencia, está apto, beleza, redistribui as cotas. Então, tem espaço para todo mundo que preencha os requisitos estabelecidos naquele edital de chamamento público. Certo? A depender da capacidade operacional e produtiva, vai ser remanejada as cotas dos serviços. Né? E Multimed, eu acho que foi uma grande virada de chave no sentido de volume de serviço, né? A gente tem grandes hospitais aqui, como a gente já falou no outro episódio, eu e Celso trabalhamos na Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco e eu, particularmente, ficava responsável pela parte dos termos de credenciamento do Estado e pegava grandes hospitais aqui, clínicas grandes aqui, muitas, vou até citar alguns nomes aqui, Hospital Português, Boris Bernstein, grandiosos que prestam grande quantidade de serviço para o SUS. E às vezes o pessoal nem sabe disso. Né? Então é um serviço muito importante para a população. Como o Celso bem disse, às vezes a administração pública não tem a capacidade de dar conta daquela demanda, tem um recurso que é advindo do SUS e remaneja para as clínicas conseguirem abraçar isso. Obviamente, talvez fica complicado, mas talvez o recurso não seja tão interessante como é o recurso advindo do particular e dos planos de saúde. A gente sabe aí que a tabela do SUS ela é de 94, antes de eu nascer. Então, com certeza está defasado, mas eu acho que na escala e no volume que a coisa acontece, acaba sendo que não seja para ganhar tanto dinheiro, mas que seja para você, como empreendedor, pelo menos empatar o custo. Então, falei um pouquinho agora como foi a trajetória da Multimed, no sentido de o que abriu a mente de vocês para isso. O que abriu foi essa... A ladeira abaixo, meu amigo, vão tirar para todo lado. SUS, plano particular. Só faltou bater na casa do paciente. Fala, venha fazer com a gente. E foi outra coisa também, junto com os planos, que a gente tinha... na época a gente não tinha assessoramento de vocês. Não, foi assim, da mesma forma dos planos, ficou sabendo acho que até uma colaboradora nossa na época. E tem um detalhe legal nisso. Porque assim, eu vou falar por mim. Quando essa ideia chegou pra gente, Matheus falou, porra, vamos credenciar. A gente tinha acabado de pivotar o negócio para laboratório, então a gente realmente cumpriu os pré-requisitos da licitação, do credenciamento. Só que eu achava que não valia a pena. Para você ver, desculpa o termo, eu estava na merda, nós estávamos na merda, sim. E eu falei para Matheus que eu não sabia se valia a pena. Né? Porque assim, os valores realmente são muito baixos. Você tem que ter isso uma foi um estrutura... receio que eu tive momento de credenciar, né? Da tomada de decisão. Perfeito. Então, eu tinha uma imagem de que não valia a pena. Sim. Certo? Exatamente pelo que você falou, desde 94, ou seja, a glicose, né? Que todo mundo conhece, o exame de sangue. A glicose de 1994 tem o mesmo preço de hoje. É absurdo. Certo? Qual é o valor? Por curiosidade, vocês lembram assim na ponta da língua? Né? É um e um pouquinho. Eu não É lembro agora de loucura. cabeça, mas assim... É loucura. É muito baixo. É muito baixo. Isso assim, para a glicose. Mas Não, se você não, for assim, estender para os sim. demais exames, Sim, porque, obviamente, a lógica permanece a mesma. Sim, sabe? perfeito. Em resumo, está tudo desatualizado. Mas aí o ponto... Depois, tu pode continuar já, Matheus, mas o ponto foi que, definido isso, né, vamos tentar, a gente deu uma entrada lá e realmente em dezembro de 2019 a gente teve a notícia da prefeitura que a gente tinha sido contemplado. Não sei se o termo é contemplado, mas assim... Credenciado. Tinha sido credenciado. E aí, porra, pra gente foi uma puta alegria, né? Porque foi até uma cota maior do que a gente imaginava, né, na época. Eu lembro desse detalhe. Na época todo dinheiro era dinheiro, né? Porra, eu acho que a gente tava calculando tipo X e veio coisa de 4, 5X, a cota mensal, Eu sabe? não lembro se era isso tudo assim, de diferença. Mas assim, foi bem maior do que a gente esperava. Não que seja muito dinheiro em valores Sim, nominais, assim, não era tanto mesmo. Mas Mas em relação de volume, pra nossa né? Sim. A realidade. Doação, e né? situação que a gente se encontrava realmente fez bastante diferença. Porque assim, naquela época, pouco tempo depois a gente fez pronto. Aconteceu a pandemia, né? Aí se encerrou ali, parou tudo do SUS, do particular, de tudo. Então assim, esse contrato não foi paralisado, mas de certa forma
não teve entrada de paciente, porque não tinha Teve consulta. demanda. Não teve demanda. Aí, o que manteve na época foram os testes de Covid, essa parte de Covid, né? Mas aí, quando acabou-se a pandemia, foi que a gente começou realmente a trabalhar com o SUS. Isso. Entende? Porque naquela época ali a gente entrou, ficou feliz naquele A momento. gente atendeu 2 meses. E fechou A tudo. pandemia estourou em março. Isso. Foi. Janeiro, fevereiro a gente atendeu. Não recebeu Não nem a primeira. recebeu, porque a gente tinha parado. Trabalhou e não recebeu a primeira. Putz, velho. Porque lá a prefeitura de Vitória, pelo menos, paga 60 dias. Sim. Né? Então a produção de janeiro só ia receber em março, que foi onde estourou tudo, aí Aí para travou tudo, fecha tudo. tudo, né? E só para deixar claro aqui, pessoal, que esse prazo de pagamento é estabelecido no edital, então a Sim, empresa, quando sim, entra, sim. já entra sabendo Isso. que recebe por 60 já dias. né? sabia, já Nenhuma sabia que era surpresa. Porque é algo que a gente tem que desmistificar sobre essa questão de atraso de pagamento, etc. Assim como nas licitações, Sim. essa parte do chamamento público e dos credenciamentos. Um termo de credenciamento não deixa de ser um contrato administrativo que tem que ser seguido o que está ali estipulado nele, né? E dentre o que está estipulado tem a questão do prazo de pagamento, né? E das 5 filiais hoje, Vitória tem o credenciamento, né? Tem o Isso. termo de credenciamento, tem alguma outra que Escada, né? Que a gente Escada tá que trabalhando com vocês lá. surgiu para atender essa demanda, né? Isso. Isso. Pra vocês terem ideia, pessoal, Felipe, como disse que é do comercial, fica muito também no meu pé para a gente ir atrás das coisas dos potenciais editais de chamamento público para Isso. poder credenciar. E os meninos encontraram o edital do município aqui de Escada, abriram a operação lá, credenciaram, deu tudo certo e já estão rodando, né? Desde quando? Setembro. Setembro. Desde setembro. Pronto, a gente está em dezembro. Então, aí mostra um pouquinho de como é essa parte aí, dessa questão do empreendedorismo, de querer sempre estar crescendo e expandindo, é algo muito Isso. interessante. E aí, então vocês hoje têm contrato com Vitória de Santo Antão e Escada, não é isso? É. Eu acho, Américo, que até pegando um gancho de como que o SUS contribui para a nossa operação, né? Como que o credenciamento contribui para a nossa operação. Eu acho que ele trouxe exatamente volume, como tu falou. O ticket médio por paciente realmente é baixo, mas assim, ele trouxe robustez, né, até determinado ponto para o nosso negócio. Hoje o SUS ele deve ser 20, 25%, né, da nossa demanda, mas obviamente ele já foi mais relevante. Sim, e sim. continua cumprindo uma função e um papel dele ali dentro da nossa operação. Né? Eu acho que até, não sei em que ponto vocês estavam quando efetivamente começou, mas também traz gente, né? Traz Sim, gente, traz movimento, sim, e aí sim. um boca a boca, acaba que um indica para o Isso. outro. Então, é uma coisa que de qualquer forma ajuda, Tem né? Isso. as dificuldades que é um paciente ali um pouco de... Tem uma particularidade, Sim, entende? sim. Que ele acha que às vezes, como o Estado está pagando para ele, então ele às vezes tem um direito maior do que... outros, mas assim, você tem que saber lidar, moldar. Felipe sempre foi muito bom nisso na conversa, de contornar certas situações que vão existir. Assim como existe com particular, Sim, convênio, sim. com qualquer outro tipo de paciente, mas existem essas particularidades. Isso. Mas sempre foi isso aí. Teve esse papel. E uma coisa assim que a Américo falou, que você tem que ter, saber no credenciamento, quanto tempo você vai receber, se o seu caixa comporta aquilo. Sim, perfeito. Tem que estar... Você, assim, tem que estar pronto para todas as circunstâncias que podem acontecer. E também vocês Você tem que trazerem... ter esse caixa. Você tem que ter esse aporte. Isso. Você tem que ter Pra girar isso. saber que isso pode acontecer. Não que, assim, vai acontecer Veja, sempre. Nunca aconteceu. Com Nunca a tinha gente, em acontecido. 5 anos de contrato, veio acontecer nesse semestre em particular. Até então, sempre pagaram conforme... Estabelecido no edital. E, estabelecido no não é edital. Mas se algo você que não tão- tiver essa tão robustez- prometendo não pagar também. Não, né? e assim, não, assim, vai pagar. Isso, Informaram O que eu tô até dia querendo 20 só- está tudo quitado, Isso, o atrasado. Reforçar Imagina. é essa parte que, assim, se você não tiver esse caixa para segurar a operação, o seu fornecedor não quer saber que você não recebeu. Da mesma forma que se tem plano de saúde, que não é o SUS, que dá calote. Fecha e você tá ali com uma dívida gigante no plano, o cara fechou as portas, que é muito pior, porque pelo menos o SUS você ainda sabe que vai receber um dia, mas ali fechou e cadê? Vai atrás aí na justiça, chama a América e Celso aí, bota na justiça, vai atrás do dinheiro da PF dos sócios, que é isso aí você não recebe mais não, meu amigo. Não recebe mais Mas não. é Então, interessante assim, trazerem também os desafios, porque também existe um percalço ou outro que acontece no privado, tem que acontece saber no público. lidar, né? justamente. Exatamente. Mas faz parte do empreendedorismo, né? Sim. A gente vive uma luta diária e eterna, que é uma batalha que a gente sai de casa e não sabe o que vai acontecer no dia. Verdade. Então, mas é muito importante trazer isso. Faz parte do show. O Justamente. credenciamento... tem as partes boas e as partes... Verdade. E assim, eu Ruins, acho entre essa aspas. questão do credenciamento,
eu acho super democrático, sabe? Porque entre o grande e entre o pequeno. Isso. Né? Então, nós somos ainda pequenos, né? Assim, para a realidade da região, talvez não seja, vamos estar no médio aí, mas ele dá oportunidade para todo mundo, sabe? Então, acho que isso é democrático e ajudou a gente, enquanto pequeno na época, né, a conseguir ter um acesso. Perfeito. Sabe? Então, E às vezes o setor de serviço, de maneira geral, não sabe como vender esse serviço. Porque assim, às vezes você pensa, não, a prefeitura tem que comprar um copo, vai fazer uma licitação. Mas às vezes você quer um médico, você é, sei lá, advogado, você não acha que conseguiria prestar um serviço para a administração pública, no caso. Sim. E é possível, normalmente, até onde eu vejo, essa parte de serviço é mais abarcada nesses credenciamentos, né? Do que até na própria licitação, né? Isso, principalmente quando a gente está falando de serviço de saúde, que a administração pública não consegue abraçar a quantidade de demanda absurda que tem, por mais que seja um município pequeno, que a gente esteja falando. Né? E, realmente, eu concordo com o que o Felipe disse, um dos princípios do direito administrativo e das licitações é exatamente isso, o desenvolvimento nacional sustentável, fomentar o pequeno, para que o pequeno possa começar a ganhar musculatura e um dia se tornar grande. Isso. E eu vejo o estado de Pernambuco, pelo menos, eu digo isso direto para os meninos, o estado de Pernambuco cheio de multimédiazinha por aí. Eu sei que... Se Deus quiser. Se Deus quiser. A gente convive desde que tinha só de Vitória, eu já vejo 5 aí, vejo no Instagram, unidade Escada, unidade Glória, e é muito feliz ver a expansão. E hoje pode não ter credenciamento nesse município, mas vocês estão lá, estão rodando, estão aptos, meu amigo, quando abrir, credencia. E vai ser mais um fluxo de caixa, mais uma oportunidade de estar gerando receita para a empresa de vocês. Isso. E é o que a gente costuma dizer muito para os nossos clientes. Bicho, ninguém está dizendo que tu vai enricar, vai fazer teu negócio, deixar tuas coisas para fazer a licitação. Mas olha para essa oportunidade do mercado, olha para o maior comprador do Brasil, olha para... essa situação aqui, que você tem como minimamente ter uma injeção de recursos na sua empresa, com o Ministério, nem que seja para ter um fluxo de caixa que vai pagar custo, ou vai chegar perto de pagar custo, ou vai ter 30% da operação, mas já é considerável. Sim, né? Então, com assim, certeza. É com algo certeza. que muito empresário não tem isso em mente, é algo que muito empresário não olha, e vou falar de novo, não vou parar de falar isso até a gente conseguir converter a galera aí, porque muita gente está deixando dinheiro em cima da mesa, está deixando recurso em cima da mesa, por crenças limitantes de não querer avançar nesse sentido das contratações com a administração pública, seja através de licitação, seja através de termo de credenciamento e chamamento público. Só um detalhezinho, Sassão, que eu queria complementar é o seguinte, eu acho que como tudo para empreender, inclusive credenciamento, requer também organização. No caso nosso, quando a gente começou a atender, é óbvio que SUS, e não é segredo para ninguém, que é quantidade, é volume. Sim. Né? Então isso muda a sua rotina. Sim. Né? E muda sua forma de atendimento. Você tem que estar pronto para isso. Né? A gente passou algumas dores no começo. E assim, você tem que equilibrar todo o seu rol de cliente. Não que haja diferenciação. Lá, literalmente, não há diferenciação. O mesmo espaço é o mesmo tudo. Tá? E não que isso seja um diferencial. Não deveria ser um diferencial. Sim, sim. Tá? Mas assim, lá a gente trata todo mundo da mesma maneira. Agora, se você vai no laboratório e tu passa 2 horas para fazer um exame, independente de tu ser SUS, particular, plano de saúde, enfim, tu não vai gostar. Sim, claro. Né? Então, você tem que saber gerenciar isso, porque sim, vai aumentar a sua demanda. Né? Eu entrava antes 20 pacientes, agora estou entrando 50. Né? Então, você tem que saber gerenciar e tem que saber absorver. Para não comprometer a sua operação e, eventualmente, atritar não só com os pacientes que você já atendia antes de particular e convênio, como era o nosso caso, como também com o próprio paciente do SUS, né? Que vai reclamar na secretaria, né? Que vai fazer algum tipo o boca a boca negativo. Sim. Né? Vocês sabem muito bem que para você conquistar um cliente é uma luta. É uma luta. Mas para você perder 10 é rápido. Sabe? Então, a preocupação com a imagem é muito importante também. Sim, então, perfeito. você tem que manter, graças a Deus até hoje a gente mantém, o mesmo padrão de qualidade. Perfeito. Né? Então, isso eu acho que é uma reflexão legal de você... pesa sim, viu? Porque se você estiver fazendo besteira, errando, fazendo alguma coisa que não seja pertinente na operação ali, você pode sofrer punição e eventualmente Justamente. até seu contrato rescindido e perder aquela oportunidade, né? E assim, vocês que lidam com o público, é muito esse tato, né? Eu acho que, pelo que eu entendi, Felipe cuida muito dessa parte, né? De você atuar ali com uma pessoa que às vezes não tem educação, se acha no direito de alguma coisa e você tem que tentar contornar, tentar deixar aquela pessoa o máximo confortável possível e ela já está desconfortável, às vezes
por uma coisa que foi gerado por uma fila que existe, que tem mais gente para atender. Então, Sim. é realmente um tato muito importante. Isso. E aí vem uma outra questão, que é de você até conseguir delegar isso, né? Vocês com 5 pontos de atendimento, você conseguir delegar esse cuidado. Tipo, meu irmão, se você não consegue se dividir em 5. O horário de atendimento é igual. Então, tipo, o fluxo bate tal hora igual em todos os lugares. Então, quando a pessoa vai lá, que identifica aquilo que você vê, que você podia ter contornado, e às vezes o funcionário não soube contornar daquela maneira, Sim. ou deixou só ir, Isso. e aí você deixa só ir, o cliente nunca mais pode voltar. Então, é um impacto realmente E, assim, importante, né? Por exemplo, no supermercado, você, o dia todinho tem gente fazendo compra. Sim, Às vezes tem um horário de pico ali ou outro. Sim, sim, Mas desde que ele abriu até o que ele fechou, é um horário ali que ele tá prestes para vender e tal. Mas assim, no nosso setor específico, todo mundo chega na mesma hora. Todos os pacientes que a gente atende, o resto é tudo feito interno. Mas o atendimento ao paciente, 90% é ali de 6 às 8 da manhã. Então assim, você tem que estar pronto ali para... afiado com a operação afiada. Tá em cima daquele momento, porque ali, em todas as unidades, todos os problemas que vão acontecer com o público, normalmente, são Nesse horário. É nesse horário. Até por questão de jejum e tal, né? Tipo, a questão dos exames é muito ligada a isso, né? Nem sempre dá para atender todo mundo. Na hora que chegou, você já vai coletar, já se coletou, é tudo certo, sai. Assim, isso é um cenário ideal. Sim, perfeito. A gente tem algumas... nós temos alguns indicadores, sou eu quem acompanho, de tempo de espera, tempo de coleta e tal. Sim. E aí tem que estar sempre abaixo. Mas eu acho que essa questão, Celso, que tu fala de... Porra, não tem como eu e o Matheus se dividir em 5, né? Mas assim, aí entra um pouco da cultura da empresa. Perfeito. É onde a gente entra e óbvio que não é fácil. Sim. Instituir cultura não é Sim, fácil, não, né? Tem que ser muito por exemplo também. Então a gente pensa muito nisso. O que é que a gente vai fazer? Qual o exemplo que a gente vai dar? Porque o funcionário vai ver. Isso. Né? Então a gente já desligou o colaborador porque não estava alinhado. Sim, né? perfeito. Não tinha Tem um que fit. Então, essa questão da cultura tem que ser porque se a gente fechar o olho, o atendimento da recepção de Vitória, o atendimento da recepção de Glória, o atendimento da recepção de Chan vai ser o mesmo. A gente, obviamente, errar é humano, né? E cada caso é um caso, mas assim, eu não admito falta de cordialidade com o paciente. Sim, perfeito. Em nenhum cenário. Para mim, isso pra gente, na verdade, tanto eu como o Matheus, nós não admitimos isso. Então, pode ser o que for, pode estar acontecendo o que for. O colaborador tem que atender com cordialidade, com educação, né, e com simpatia. Sempre. Porque o problema, por maior que seja, se torna menor se você atender bem. Perfeito. Certo? Então, assim, é para tudo, em qualquer momento, em qualquer situação. Recepção, coleta, recoleta, que acontece, tá? É normal, quem tem laboratório, se alguém estiver escutando, sabe que é normal ter recoleta. Sim. Acontece com algum material, hemolismo no material, enfim. Então, todo o contato com o paciente tem que ser embasado nisso. E aí é o que a gente tenta passar de imagem. Graças a Deus, os resultados que a gente tem colhido realmente tem norteado, né, e tem refletido esse nosso trabalho. Não à toa, hoje é o laboratório mais bem avaliado, literalmente, no Google, em nota e em número de avaliação, que Gigante, não é fácil. Gigante. Tá? Então, modéstia à parte, é um bom trabalho que a gente tem feito. Né? Assim, a dificuldade maior, muitas vezes o que fica na cabeça do paciente, do cliente, de qualquer setor, não é nem o problema. É como aquela empresa lidou com aquele seu problema. Isso, perfeito. Entende? Perfeito. Porque assim, problema sempre vai ter. Vai ter, em qualquer um. Não existe essa empresa, essa operação que não tenha um problema. Como é que é a condução daquele problema? Como né? é a solução? Qual é a solução? Tem uma solução que a empresa lhe dá? Na verdade, é o primeiro ponto. A turma tem tanta referência no Reclame Aqui, por exemplo, porque você avalia ali como é que a empresa A, B ou C está lidando com o problema. Porque problema vai existir. Então, eu acho que é uma coisa que... Eu agora comprei um eletrodoméstico lá para casa e veio uma cervejeira lá e veio quebrada ela. Veio, tipo, a caixa, não fui eu que recebi, foi a funcionária. E a caixa veio amassada, ela não viu. Quando eu cheguei em casa que eu abri, eu disse, pô, bicho, ó, amassado aqui. Acho que derrubaram no caminhão, caiu no chão. Bem, de alguma forma machucou lá. E aí eu automaticamente entrei em contato com o SAC. O sistema dos caras, senhor, a gente irá fazer a troca em 48 horas e tal. Então, tipo, eu vou voltar a comprar com eles, pô. Porque eu tive um problema que nem pode ter sido culpa do pessoal lá, nem foi culpa minha, e os caras vão resolver em 48 horas. Tipo, é o cuidado, é o tato, é o olho. Né? E recorrência, pô, é o segredo de qualquer negócio. No nosso negócio, não existe recorrência assim, do cara fazer um plano de pagamento anual. Mas em algum momento ele vai fazer um exame e vai fazer de novo. Sim. Né? E Seja de confiança. Então, assim, muitas vezes você tem aquela confiança naquele laboratório, você não faz... Porque, obviamente, ninguém precisa toda hora de exame de sangue.
Mas Sim. quando precisar, Vai lembrar da gente. você vai naquele que você confia. Isso. Inclusive, às vezes, até- advogado também, você não precisa sempre. Mas quando tem um problema, quem Apertou pega ali, a mão, né? vai ligar pra quem? É, Vai exatamente. ligar pra vocês. Exatamente. Então, Entende? tipo, é até uma coisa meio que certa na cabeça, né? Sim. Eu faço ali porque eu me sinto bem ali. Tipo, Isso. então eu vou fazer lá. Inclusive, tipo, aqui em Recife, eu já tenho um laboratório certo que, independentemente de eu mudar para qualquer bairro, eu vou nele porque eu sei que tem uma pessoa lá que faz daquele você jeito. nem Entende sabe bem, quais são né? os outros. Ah, Você o nem pé- procura saber quais são os outros. Exatamente, pô. E esse é um grande difícil do E é entrante. toda a jornada. No teu Mas- caso, Celso, tu gosta desse laboratório. Tu gosta porque provavelmente tu deve ser atendido relativamente rápido, Isso, com cordialidade. exatamente. A pessoa que te coleta acerta de primeira, não te Acerta, fura 3, 4 exatamente, vezes. Exatamente. Então, assim, a jornada do paciente conta tudo, pô. Tudo, é. Ou a entrega do resultado, que é rápida. É, Então, isso. se você faz bem, no nosso caso, a recepção e a coleta, e o resultado, que era para sair em 2 dias, sai com 5, sabe? Já se quebra ali um elo de confiança, né, do paciente, por mais que você justifique. Mas, enfim, saber trabalhar o Acontece. problema é importante, né? Me digam uma coisa, pra gente finalizar. E visão de futuro de vocês? Como é que a Multimed, como é que vocês enxergam a Multimed nesse próximo ano, nesses próximos 5 anos? Onde vocês querem estar? Rapaz, bem, a gente tem lá um aviso no setor interno nosso, que assim, a meta é ser o maior laboratório do interior de Pernambuco. Certo? Gigante. Gostei. Gigante. Eu gosto Todo assim. dia que a gente entra Eu lá, gosto tá lá, assim. né? A gente lê, entra na mente, tá longe, tá muito. Quando atingir a Vai meta, chegar, joga vai na chegar. meta. Isso, perfeito. Gigante. Mas assim, de planejamento futuro, óbvio que isso é mais abstrato, né? A Sim, longuíssimo prazo. Sim. Mas assim, a gente pretende, em termos de crescimento, continuar abrindo unidades. Né? Eu acho que pro próximo ano a gente quer dobrar de tamanho, né, Matheus? Abrir mais 5. Focar Então, no setor comercial, que a gente tá fazendo isso mais recente. Porque laboratório tem um quê de assim... saúde, eu acho de maneira geral, mas laboratório ainda existe algo muito engessado no que diz respeito à venda, sabe? É porque é saúde, né? E sim, você tem que ter um cuidado, existe uma ética toda por Sim, trás claro. numa, entre aspas, venda de exame. Sim. Mas no final das contas, laboratório é como uma empresa qualquer. Você vende o produto e o seu produto é exame de sangue. Né? Então, só que isso não é muito bem instituído nos laboratórios e ninguém lhe ensina isso. Sim, então, a perfeito. gente está implementando aos poucos um setor comercial, né? Um setor de pós-atendimento. Né? Então, é literalmente o setor de qualidade. Então, você fez o exame, né? Entregou o resultado, o cara vai lhe ligar para saber se foi tudo certinho, se você tem alguma queixa, né? Se tudo fluiu bem, se o resultado saiu dentro do prazo. Até Gigante. para lhe avisar se o exame está pronto. Então, a gente está estruturando tudo Olhar isso. com feedback, né? Que a gente hoje já incentiva muito o feedback. Né? Perfeito. Então, o paciente sai, a gente dá um cardzinho para não sei o quê. Perfeito. Então, existe uma preocupação muito grande de realmente entender toda a jornada do paciente, porque é aí que você consegue identificar um eventual Sim, dor, né? Ou uma sim. eventual falha que a gente Sim, possa estar sim, cometendo sim. e que você não enxerga. Perfeito. Então, mas assim, a previsão, em resumo, é para próximo ano. O plano e vocês fazem parte disso e sabem disso, né? Mas o plano a gente quer dobrar de tamanho próximo ano, em quantidade de unidade, claro. Né? E atingir aí alguns níveis também de aumento de faturamento, né? De colaborador. Gigante. Mas assim, a gente hoje está num momento bom, né? Inegavelmente bom. Só tenho a agradecer realmente pelo ano de 2024, pela trajetória que a gente tem construído. Mas ainda tem muita coisa para fazer, Gigante. não tem nada conquistado, não tem nada feito, não tem ninguém Da mesma aposentado forma aqui. que Né? a gente chegou, dá pra cair fácil. Com certeza. Esse Não pode negócio nunca de- baixar a então, A guarda. peteca não pode cair. Eu odeio exatamente. pensar que assim, né? Tamo bem. Tamo bem, sabe? Vamos isso. baixar a guarda, não. Isso. Na É uma frase verdade, que o Felipe me falou nos primórdios do empreendedorismo. Que no mundo dos negócios, ou você está crescendo, ou você está morrendo. Isso. Porque se você está ali estagnado, meu amigo, você está morrendo. É isso. Porque a inflação vai aumentando, os concorrentes vão chegando. Isso. Se você não está sempre ali pensando em aumentar seu faturamento, aumentar seu negócio, em evoluir, você está indo ladeira abaixo. Pois Por é. mais que você ache que não está. Pois Você é. está. Gostei da visão. Não E eu tinha gosto essa muito de perspectiva. pensar também o seguinte: quando a gente chega em determinado patamar, a gente está num patamar para uma classe de colegas, vamos dizer assim, de escritórios no caso, né? Sim. A gente está num determinado patamar. Só que se a gente chegou aqui nesse topo, a gente tá abaixo ainda desse topo aqui. Então, tipo, Justamente. quando a gente chegou nesse topo e mudou de nível, Você vê bicho, que, né? a gente ainda tá muito abaixo. Tipo, tem que continuar crescendo. Tipo, tem muito processo para fazer ainda internamente para crescer e construir alguma coisa. E a magia, porra, do empreendedorismo é você pequeno conseguir crescer em decorrência dos grandes. Porque, só para finalizar aqui, quando o grande já é grande, né? Ele peca
em determinado ponto no atendimento, ele não tem aquela exclusividade, aquela personalização do atendimento. Né? Você, enquanto pequeno, você consegue ofertar isso. Né? E é aí que você tem que conseguir. Né? Exatamente. E é onde a gente conseguiu, e vocês também, né? Conseguiram galgar fazer um o diferencial, espaço, né? isso, etc. perfeito. E algum dia nós seremos, né? E eu incluo todo mundo aqui da mesa, nós seremos os grandes. Isso, pô. E aí a isso. dificuldade vai ser exatamente essa. que a gente Manter tá essa conversando. Manter a qualidade. A Manter a mesma qualidade. cultura. Isso. Que é uma coisa que é difícil você É- manter. é numa a empresa. grande Instituir, dificuldade. na verdade. É a dificuldade. Manter talvez até seja um pouco mais simples. Mas instituir essa cultura ali dentro da sua empresa é uma coisa muito complicada. Porque troca-se colaboradores, troca-se tudo, a empresa muda, mas você tem que manter a mesma cultura, a mesma qualidade de serviço, de atendimento, de tudo na sua Imagem, empresa. né? de Imagem para colaborador, Sim, imagem para sim. paciente, ou Sim. no caso A do luta é cliente, grande. né? Tudo você tem que avaliar em toda a tomada de decisão. Então, para você que tá assistindo a gente aqui e é de Vitória de Santo Antão, Escada, Chã de Alegria, Gravatar, E Glória do Glória Goitá. do Goitá, Boa. segue no Instagram, @multimed diagnósticos. Isso. É isso? Justo. É só Um isso D mesmo? só. @multimed diagnóstico. Multimed D Diagnósticos. compartilha. Faz Dos uma dois visitinha lá nos meninos, vai ter um cupom de desconto para quem vier aqui do podcast. né? Vai ter. Olha, vim através da RPCast, então vai ter um cupomzinho de desconto aí. Tem. É ou não é? Tem, na hora, Gigante, toda gigante. hora. Faz uma visita lá nos meninos, que eu tenho certeza. Eu tô quase indo lá em Vitória tirar meu próximo exame de sangue. Vamos Pra fazer também. dar uma Vai ser moral. muito bem atendido. Não tenho dúvida. Foi uma alegria receber vocês aqui. Alegria Acho que o imensa, papo foi velho. bem bacana. Estouramos aí um pouquinho o tempo, mas quando a conversa é boa, passa que a gente nem sente. Queria convidar vocês aí para acompanhar o próximo podcast que vai sair em janeiro, dar o feedback. Como eu disse no começo, foi muito bacana o feedback e a quantidade de pessoas que engajaram e assistiram. Tenho certeza que vão gostar muito da conversa que a gente teve hoje. Acho que a gente sai daqui com muito aprendizado. Eu, pelo menos, saí daqui com muito aprendizado, seja no âmbito jurídico, seja com uma visão de mundo diferente. Por isso que é o nosso intuito de ter essas conversas com pessoas tão bem-sucedidas e que podem contribuir justamente que a gente possa estar realmente sempre crescendo. E eu acho ainda que o intuito é esse, né? De trazer não só grandes empresas que já estão consolidadas há anos, mas quem está vivendo o processo, pô. A gente está vivendo um processo muito parecido, Sim. né? A gente comentou isso já lá atrás, né? Que a gente estava mais ou menos no mesmo estágio, né? Começando ali, e ver vocês hoje bem-sucedidos, ampliando, crescendo, é uma alegria pra gente imensa. E uma inspiração, E às vezes a gente nem inspiração, pô, sabe, mas é uma exatamente, inspiração. pô, Pô. A gente vê exatamente. vocês como referência, claro, cada um no seu ramo, mas a gente, depois de conversar aqui, vê que a gente está no caminho certo, porque a gente passa pelas mesmas dificuldades, que Sim. é o que todo empreendedor passa. Sim. E aí tem que saber sofrer E eu acho pra que vencer. consegue motivar até quem está assistindo, né? De, pô, eu também posso. Eu sei que é difícil, eu sei que vai ser assim. E ainda mais, alertar, né? Eu acho que não é só decidir, eu vou fazer e vou largar aqui. Às vezes o cara não mede que vai largar porque quer fazer, mas não sabe realmente tudo que vai viver, né? Sim. Então, a gente contou aqui um pouquinho do que é, das dificuldades, de como é sentir tudo na pele. Isso por cima só, porque exatamente. Porque se for pegar tudo ainda. ainda tem Só que- você sabe do seu corre. Exatamente. Porque ninguém consegue expressar efetivamente o quanto foi difícil. Né? A verdade é essa. Tem que passar, é um processo tem que de passar. aprovação. E assim, a gente acredita que, pelo menos eu e o Matheus, sei que vocês também muito em Deus, né? É algo que a gente pouco falou aqui. Isso, verdade. Às vezes solta aquela frase, graças a Deus, mas assim, não é graças a Deus da boca pra fora, não. Isso, Eu acho que isso. tem que ser regido por ele. Isso. Né? Ele ilumina, tem muitas coisas. Em outro momento a gente pode entrar mais no detalhe, mas assim, Pode tem achar que é muita sorte. história Às vezes você pensa é sorte, atribui a sorte. que Mas não tem não como. vê o- Não tem como não ser Não Deus. tem como eu não também ser Deus, acho. sabe? Então vamos finalizar o podcast de hoje com um mantra que eu repito todo santo dia quando eu entro no escritório. O Dr. Celso sabe disso. Que já vi que todo mundo aqui é temente a Deus, graças a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Falei isso no episódio passado, vou falar hoje de novo então. E pra tem um poder- detalhe, essa situação de, só pra gente acabar realmente, de Deus, tem momentos que a gente vê, se não fosse ele, É. não teria como não ser ele. Tem que ser ele. Porque, tipo, é cada momento que a gente se olha assim, bicho, se não foi Inacreditável. Deus, Pode ser eu tudo não sorte, sei né? quem foi. Então, tipo, é um sentimento até de gratidão, realmente. Eu acordo, Américo também, eu acho que imagino que vocês também, com um sentimento de gratidão no coração todos os dias, independentemente do tamanho do problema. Eu sei que Deus vai estar envolvido e ele vai agir de alguma forma e vai encontrar a resposta para aquilo lá. Então, Perfeito. parece até um milagre, né? Mas, tipo, são Mas micro-milagres pô, na vida da gente. Impressionante, né? E eu acho que vocês vivem muito isso e a gente também vive muito isso porque
todo mundo que a gente conversa e que tem uma crescente é uma troca e uma intimidade com Deus. Sim. Que não... Quanto o cara mais se vê íntimo de Deus, mais você vê que ainda precisa ser mais íntimo de Deus e mais se entregar. Então, E assim, mais sede de Deus você e tem, mais eu sede pelo de menos. Deus. Né? E, exatamente. porra, eu queria agradecer, né? Em nome da gente oportunidade. aqui, agradecer vocês abrirem as portas. É a primeira vez nossa em podcast, mas assim, eu acho arretado Primeiro contar de um muitas, pouquinho. viu? Tô gostando, viu? Assistia muito, Desenvoltura, mas nunca tinha participado desenvoltura de um. excelente de vocês, viu, velho? Então, agradecer a vocês pela oportunidade. Você, assim como, e fico feliz em saber, nós ficamos felizes em saber que somos referências aí para vocês, saibam que a recíproca é a mesma. Não à toa a gente tem não só uma amizade, né, mas uma parceria comercial também. Gigante. Então saibam que a gente se identifica muito, né? Eu espero que seja uma parceria aí de anos. Se Deus quiser, né? se Deus muito, quiser. muito Vamos duradoura. embora. E espero que a turma aí tenha gostado também do que a gente falou. Óbvio que certeza. algumas situações a gente fala um pouquinho, né? Comenta e compartilha. Exatamente. Mas é isso. Agradecer. Valeu, turma. Obrigado. Valeu, você. tamo junto, galera. Tchau, tchau. Valeu, é isso aí.